Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fonck, situada nos arredores de Tours, em França, no dia 1 de janeiro de 1846, numa família humilde, e por isso cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Um dia ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra, o Livro dos Espíritos, do codificador Allan Kardec. Na altura, ele proferiu o seguinte: nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e as minhas dúvidas. Leon Denis foi chamado também de apóstolo do Espiritismo pela sua magnífica atuação desenvolvida pela palavra escrita e falada em favor da nova doutrina. Ainda foi o seu consolidador e por isso conhecido como o filósofo do Espiritismo. De acentuadas qualidades morais, dedicou toda a vida à defesa dos postulados de Kardec, transmitira-nos livros do Pentateuco espírita. O aspecto moral, religioso da doutrina, os princípios superiores da vida, a instrução, a família, mereceram dele cuidados extremos. E por isso, mesmo sua vida de provações, seu exemplo de trabalho, de perseverança e fé é um roteiro de luz para nós, os espíritas, mas também para os homens de bem de todos os tempos. Em palavras de confiança e fé, ele mesmo resumiu a sua missão que viera a desempenhar em favor de uma nobre causa. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo, ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Dedicando-se ao estudo aprofundado do espiritismo, em sua tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, demorou-se mais na abordagem filosófica. A sua obra consta de uma vasta bibliografia, nas quais destacam-se os seguintes títulos: Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Porquê da Vida, entre outros. Leon Denis desencarnou a 12 de abril de 1927. Hoje, como tema da palestra, justiça, solidariedade, responsabilidade, um tema que se encontra numa das suas obras, Depois da Morte, no capítulo 19. Peço desculpa, 39. E começa-nos por dizer o seguinte: tanto no moral como no físico, tudo se encadeia e se liga no universo, na ordem dos factos, desde o mais simples ao mais complexo. Tudo é regulado por uma lei. Cada efeito se prende a uma causa e cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Daí, no domínio moral, o princípio de justiça, a sanção do bem e do mal, a lei distributiva, que dá a cada um segundo as suas obras. Assim, como as nuvens formadas pela vaporização solar se resolvem fatalmente em chuva, assim também as consequências dos atos praticados recaem inevitavelmente sobre seus autores. Cada um desses atos
cada uma das volições do nosso pensamento, segundo a força que os impulsiona, executa a sua evolução e volta com os seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu. O mal, do mesmo modo que o bem, torna o seu ponto de partida em razão da afinidade da sua substância. Há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena. Outras mais graves só fazem sentir suas consequências na vida espiritual e muitas vezes até nas encarnações ulteriores. Então, neste pequeno texto, Leon Denis vem-nos a falar da lei de causa e efeito. Esta lei que procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusivamente o sofrimento. Deus é amor, não existe nada fora de Deus. Por este princípio deduzimos que não existe nada fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. Isto é, podemos afirmar que o seu existir tem um caráter simplesmente transitório e não absoluto. Ao atuarmos de acordo com a lei do Criador, entramos no seu campo vibratório e passamos a desfrutar da nossa herança, que é a vida em toda a sua plenitude. Quando com as nossas ações contrariamos essa lei, na realidade não vamos desequilibrar nada, a não ser nós mesmos. Através do nosso livre arbítrio, ao escolher o caminho do erro, vamos determinar em nós uma ação de igual intensidade e em direção contrária, que anula ao mesmo instante o desequilíbrio no geral, isto é, ficando somente a anomalia na nossa própria intimidade. Até porque, pela lei de retorno, vai fazer com que nós encontremos dessa forma o equilíbrio. Esse voltar à lei pode ser mais ou menos rápido. Depende da forma como nós atuamos. Isto é, se eu atuar de uma forma prolongada, isto é, se fizer erro após erro, não me arrepender rapidamente, vou sofrer cada vez mais, não é? Vou andar de encarnação em encarnação a repetir os mesmos erros. Outros espíritos já que rapidamente fazem essa sua mudança, fazem esse caminho diferente do que estavam a fazer. Então, para melhor entendimento do mecanismo de vigilância que se faz necessário para o bom desenvolvimento do nosso evoluir, no capítulo 1 e 2 do livro Pensamento e Vida, de Espírito Emanuela, diz-nos o seguinte: comparando a mente humana a um grande escritório subdividido em diversos setores de serviço, temos aí o departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as aspirações. Portanto, há que moralizar o nosso desejo e moralizar, de igual forma, as nossas ações. Mas como é que eu posso moralizar os meus desejos se eles são frutos da nossa longa experiência reencarnatória? Então, segundo Emanuela, neste mesmo capítulo, temos na mente os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, mas acima de tudo, de todos eles,
surge o gabinete da vontade. Então, o que é a vontade? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os outros setores da ação mental. Podemos dizer assim que o espírito é forte o suficiente para vencer as dificuldades impostas pelo meio e pelo próprio organismo. Por isso, basta fazer uso da chamada força-vontade. Muitas das vezes é comum perguntar: o espiritismo proíbe isto ou aquilo? Será que eu posso fazer determinada coisa? Lembremos da instrução de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Dizendo por outras palavras, todas as coisas me são lícitas, no entanto, nem todas me vão edificar. A doutrina espírita não proíbe nada. Um dos seus princípios básicos é então o livre-arbítrio, isto é, a livre escolha que nós temos perante qualquer decisão que tomemos. Assim sendo ela não proibitiva, é educativa, no sentido de mostrar a verdade e ensinar o caminho que devemos seguir. O apóstolo, com este ensinamento, mostra que a capacidade de síntese e consegue fechar todo o tema livre-arbítrio e causa e efeito. Com a afirmação tudo me é lícito, ele vai mostrar que o livre-arbítrio, mas é taxativo dizer que nem todas as coisas edificam, ou seja, nem todas as coisas conduzem ao caminho do bem de Jesus. E aí é que está, e aí é que entra a lei de causa e efeito, que atua de forma a nós voltarmos à direção correta. Outra coisa a ser analisada: qual é o nosso objetivo diante da vida? Ela nos oferece muitos prazeres de caráter transitório, mas se o nosso objetivo principal é a nossa evolução espiritual, temos mesmo que buscar algo mais duradouro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, há uma passagem de Mateus que nos diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde as traças os consomem e os ladrões desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu. O tesouro está no nosso coração, por assim dizer. Então, também referente a este tema, há uma passagem muito elucidativa e muito importante de Jesus quando da visita às irmãs de Bartolomeu. Peço desculpa, de Lázaro. Porquê? Porque Jesus vai fazer uma visita às irmãs de Lázaro e as duas são devotas de Jesus, recebem-no com entusiasmo. De qualquer das formas, uma delas, Maria, prestou-se aos pés de Jesus, ouvindo as suas narrativas e os seus ensinamentos, demonstrando devoção ao Salvador, e nada mais lhe importava. Por outro lado, a irmã, Marta, continuou nos seus afazeres domésticos e, um pouco contrariada com o que estava a acontecer, disse para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize que me ajude. Porém, o mestre
adverte para não valorizar tanto as coisas materiais, que, ainda que importantes, são coisas passageiras, afirmando: Marta, estás preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Então, esta lição conduz a importantes reflexões para nós, para a nossa existência, diante de contínuas requisições que nos são colocadas no nosso dia-a-dia de exigências, em que vamos alegando a falta de tempo para isto, para aquilo, e estou a falar de falta de tempo exatamente para coisas espirituais e não coisas terrenas, transitórias. De facto, é isso que nós vamos levar na nossa bagagem enquanto espíritos que somos, não é? E é preciso termos essa atenção, esse discernimento. Claro que temos obrigações, não é? Aqui na Terra, temos a fazer, mas temos que saber equilibrar as coisas, não esquecendo que estamos encarnados, foi-nos dado grande oportunidade de fazermos as nossas mudanças, de fazermos melhorias, não é? De quando daqui formos, irmos diferentes, irmos melhores, irmos mais enriquecidos. Então, o homem cansado de repetidas experiências reencarnatórias, guiado pelo orgulho, pelo egoísmo, percebe a luz do amor de Deus e quanto dela se distanciou. Vem então o arrependimento, a vontade de mudar tudo, de transformar-se, de recomeçar de novo. Joana de Ângeles escreve algo interessante quando nos diz: quando alguém volta para o Evangelho, tentando a sua autoiluminação, sofre as constritoras amarras dos hábitos, até então mantidos, assim como a injunção vigorosa que a proposta libertadora estabelece. A luta íntima que trava faz-se mais rude, porquanto todo o sistema de acomodação deve ser mudado, gerando novos condicionamentos. Isto é verdade, sempre que nós tentamos mudar algo nas nossas vidas, mudar algum comportamento, é verdade que temos muitas dificuldades. Pode correr bem no início, não é? Estamos cheios de vontade e depois aí, mais um dia, mais outro, já estamos outra vez com os mesmos hábitos, com a mesma maneira de estar. Então é difícil, digamos que não é difícil aprender coisas novas, não é difícil conhecer coisas novas. De facto, é difícil desaprender esses hábitos que nós temos enraizados. Quando a vontade de modificar-se está em nós, esta disposição de propiciar a consciência, a condição de melhor análise de si mesma, tornando-se cada vez mais severa à medida que a sua determinação vai sendo seguida. Por exemplo, em qualquer relacionamento difícil entre duas pessoas, geralmente o alvo a ser conquistado é a tolerância. Quando, porém, já se conseguiu essa virtude em muitas situações, não é só numa, em repetidas situações, e por isso é que depois se torna essa aprendizagem, esse hábito é automático em nós, não é? Estando o relacionamento mais fácil, eis que a consciência mais desenvolvida por esse esforço vai dizer-nos assim: tolerar só não basta. Então, a lei de Deus é a harmonização que leva o homem a amar o próximo. E nova luta irá começar, processando-se assim lentamente,
e sempre o autodesenvolvimento cada vez que atinge determinado alvo que antes parecia inatingível. Outro aparece a fim de levar o filho, a herdeiro de Deus, à redenção. Então podemos perguntar-nos assim, então será que eu vou sempre ter que lutar com as coisas que vão surgindo na minha vida? Não vamos esquecer-nos que somos espíritos ainda imperfeitos, não é? Com muitas dívidas, com muitas coisas a reparar. Claro que sim, que vamos ter que lutar no nosso dia-a-dia. E então, quando dizemos lutar, é crescermos, é desenvolvermos, vencer os desafios internos e externos. Fomos feitos para as mudanças, para as transformações. Olhando às estátuas são feitas para nós admirarmos, por assim dizer, não é? O homem, não. O homem vive, o homem progride sempre. A renovação interior é um empreendimento alto e nobre, porque não deve ser adiado. Então o homem vive, progride, sempre sendo em qualquer idade, de criança, jovem, adulto, idoso, e mesmo quando desencarnado. Muitas vezes existe aquela ideia de quando atingimos determinada idade, ser idoso, não é? Que já não temos mais nada a aprender, não temos mais nada a fazer, já ficou por ali. É tremendo engano. Porquê? Porque nós estamos aqui para fazer sempre aprendizagens e é super importante não ficar por aí, ir querendo conhecer sempre coisas novas, novas aprendizagens. Porque muitas das vezes a pessoa estanca. O que é que acontece? Como deixa de ter objetivos na sua vida, cria depressões, torna-se uma pessoa amarga, isola-se do mundo. Nós fomos feitos, criados para viver em comunidade, para viver em sociedade. E porquê? Porque nós necessitamos desse relacionamento entre todos para crescermos. Basicamente é isso, para nos melhorarmos. Porque, olhando para o outro, não é? Eu vejo os meus defeitos. Dependendo, não é? Mas é isso mesmo. Nós, quando olhamos para o outro, em vez de nós julgarmos, imaginem que o outro é o nosso espelho. Não é? Muitas vezes julgo no outro porque não gosto daquilo em mim. Só que eu desconheço isso. Então, a aprendizagem que nós temos que fazer é esse autoconhecimento. Eu conhecer-me a mim mesma. E a forma mais fácil de eu conhecer a mim mesma, de facto, é conhecendo ao outro. Então, Então é possível atribuir uma finalidade proveitosa, depois disto tudo que eu estive a dizer, a todos os acontecimentos da minha vida? A lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita que mostra que sim, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Foi-nos dito por Allan Kardec. Então, são muitas vezes em que nós nos perguntamos porque certas situações aparentemente sem motivo ocorrem nas nossas vidas. Para entender é preciso saber que ações estão em desacordo com as leis da vida, consciente ou inconscientemente. Em nossas vidas passadas precisam ser reparadas. É neste momento que passa a agir a lei de causa e efeito. De que maneira
vamos ver, funciona a lei de causa e efeito. Como temos pautado em nossas vidas o livre-arbítrio, nós podemos falhar, mas isso não quer dizer que não tenhamos que corrigir esses mesmos erros. Esta extraordinária oportunidade de estarmos reencarnados da misericórdia divina serve para nos encaminhar para a lei do amor, que um dia irá predominar em toda a humanidade, a fraternidade entre todos nós. Então, de facto, a lei de causa e efeito, como eu disse atrás, não é uma lei punitiva, mas educativa. Existe para o nosso próprio bem. Conforme a questão 964 do Livro dos Espíritos, diz: Deus tem suas leis que regulam todas as nossas ações. Todas as nossas ações, não é uma nem duas, são todas as nossas ações. Por isso, qualquer pensamento, e a música vinha, qualquer pensamento, qualquer coisa que nós tenhamos, não é? É uma responsabilidade nossa. Muitas vezes julgamos que só as atitudes, as palavras, valem por si mesmas. Não. As nossas intenções, os nossos pensamentos, embora nos pareçam que só estão ali guardados entre nós, não. Eles podem, de facto, prejudicar o outro. A energia, o pensamento é energia, a energia que nós estamos a enviar ao outro irmão. E, de facto, pode ser boa energia ou má, não é? Consoante os nossos sentimentos, consoante as nossas intenções. Por isso é que a oração em conjunto, de facto, faz maravilhas, porque estamos todos sintonizados no bem. E então diz-nos: sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer: foste guloso e vou-te punir, mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são as consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é simplesmente o resultado da infração da lei de Deus. Ao reconhecermos os nossos erros e refazermos o nosso caminho de acordo com os ensinamentos que o Mestre nos deixou, estaremos, por isso, mais próximos das verdadeiras causas de estarmos uma vez mais reencarnados na Terra. E passava a ler aqui mais um certo deste texto de Leon Denis, em relação ao que acabei agora de dizer, que nos diz assim: a lei de justiça não é mais que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. As forças do universo são solidárias, repercutem e vibram unissonamente. Toda a potência moral reage sobre aquele que a infringir e proporcionalmente ao seu modo de ação. Deus não fere a pessoa alguma, apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer dimanar os efeitos de suas causas. O homem é, portanto, o seu próprio juiz, porque segundo o uso ou abuso da sua liberdade torna-se feliz ou desditoso. Às vezes o resultado dos seus atos faz esperar. Sim, muitas vezes, já nesta existência, nós recolhemos o bem ou o mal que fazemos, sem dúvida. Apesar de nós estarmos no momento de transição planetária, ainda estamos atrelados
a sentimentos baixos como o ressentimento, a inveja, o egoísmo. Então, num mundo de provas em que estamos, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, de Ivaldo Pereira Franco, diz-nos que os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consciente para progredir. As expiações servem para reeducar-nos como espíritos. Então, os sofrimentos e as dificuldades que vamos tendo ao longo da nossa vida, o certo é que sempre existiram e sempre existirão para os seres humanos. A forma como nós encaramos essas mesmas dificuldades é de facto de fundamental importância. Para quê? Para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e aprendizado, para que construamos um mundo íntimo mais consistente e vinculado em sentimentos mais nobres. Segundo o Espiritismo, os desafios são intrínsecos à vida de qualquer ser vivo. Sendo assim, o ser humano não escapa desse aspecto natural. Para o Espiritismo, os desafios da vida são, digamos, experiências das quais precisamos enfrentar para evoluir. E a partir dos obstáculos, superamos limites e desenvolvemos também as nossas capacidades. A lei do progresso é, portanto, uma das 10 leis morais que compõem a lei natural, ou seja, a lei de Deus. Esclarece que os humanos, diferentemente de outros seres vivos, reencarnam para progredir, ou seja, temos a oportunidade de viver na Terra para buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual e moral. Então, a lei do progresso vem de encontro a outra lei moral, que é a lei da igualdade. Deus criou as mesmas leis para todos os indivíduos. E que este texto é de veras muito completo, muito interessante. E se puderem ler o livro, mas principalmente este texto, então diz-nos assim: os laços que nos prendem aos irmãos do espaço ligam-nos mais estreitamente ainda aos habitantes da Terra. Todos os homens, desde o mais selvagem até o mais civilizado, são espíritos semelhantes pela origem e pelo fim que têm de atingir. Em seu conjunto, constituem uma sociedade cujos membros são solidários, na qual cada um, trabalhando pelo seu melhoramento particular, participa do progresso e do bem geral. A lei de justiça, não sendo mais que a resultante dos atos, o encadeamento dos efeitos e das causas, explica-nos por que tantos males afligem a humanidade. Então, no nosso dia-a-dia, ao longo da nossa vida, deparamos-nos com acontecimentos para os quais não estávamos preparados. Uma tragédia no nosso lar, um ente querido que desencarna, que vai produzir um vazio nesse lar, desespero, muitas das vezes, as doenças que nos assolam, um amigo que, sem perceber porquê, nos vira as costas, deixa de ser nosso amigo. Muitas vezes uma avalanche de dores que vai dominar o nosso espírito, as esperanças que muitas das vezes acalentamos e que de um momento para o outro se vão converter em frustrações, em amarguras, enquanto nós nos interrogamos em revolta ou gritamos em desesperação: porque é que isto aconteceu? Porque é que acontece isto comigo, não acontece com outra pessoa? Estas questões surgem
em determinados momentos, principalmente naqueles momentos em que estamos mais em aflição. Então são tantas as perguntas, são tantas estas inquirições que fervilham no pensamento quando das aflições, que mais facilmente as respostas negativistas recheadas de pessimismo se fazem presente nas impressões de infortúnio maior e nas alucinações irresponsáveis, muitas das vezes. Não vamos encontrar na filosofia da vida única a resposta para uma problemática de sofrimentos humanos. É necessário recuarmos às causas transatas a fim de compreender os efeitos da sombra e da dor que nos assolam. Então, o homem de hoje, digamos que é o conjunto, cada um de nós é um conjunto de experiências pretéritas. Todas as dores morais e físicas são precedidas de razões anteriores, cujas raízes podem estar em compromissos espirituais negativos desta ou de outras vidas anteriores. Assim, ninguém sofre sem qualquer razão causal, ou, de contrário, justiça e sabedoria da misericórdia de Deus não passariam de utopia, quando tudo na natureza nos fala e demonstra a grandeza do Criador. Nos rumos do livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, é-nos dito o seguinte: torna-se necessário mergulhar a mente e o sentimento na oração, quando surpreendido pelas chamadas tragédias do cotidiano. Enquanto o ser não se liberta dos gravames a que se vincula por impositivo do resgate intransferível, não lhe desaparecem as consequências aflitivas. A oração realmente é uma grande valia. Quando das aflições, em vez de nós nos desnortearmos, de nos revoltarmos contra tudo e todos, porque depois é um despeja-saco para quem realmente não tem nada a ver com isso. E normalmente o despeja-saco é junto dos nossos familiares, não é? Com quem nós temos mais abertura, mais à vontade. Então nós, ao fazer esse silêncio, temos que serenar, temos que nos elevar, pedir essa ajuda a Jesus, pedir ajuda ao nosso mentor, para realmente nós serenarmos o nosso coração, tranquilizarmos, porque nesse turbilhão de sentimentos nessa hora, nós não vamos conseguir fazer nada, antes pelo contrário, muitas vezes vamos complicar ainda mais as situações, porque vamos descarregar, não é? E geramos mais conflitos, mais discussões. Isso não é bom. Então há que serenar e há que aguardar, fazer a nossa oração e aguardar por aquilo que há de vir, não é? Pedindo coragem, pedindo harmonização para nós, pedindo equilíbrio, porque muitas vezes num problema, quando nós não temos essa consciência, esse bom senso, vamos trazer mais uns quantos problemas para a nossa vida. É no trabalho que vamos criar atritos com os colegas porque não nos sentimos bem, não é? Com vizinhos, já não digo com a família, não é? Que a família é sempre o cepo das parradas, como se diz. Portanto, há que ter esse bom senso, essa quietude em nós. Então, Joana de Ângeles ainda nos vai dizer que somente quando a consciência da dor os faça amar submetendo-se à divina vontade, encontrará na aflição a felicidade que anela. Então, precisamos de nos submeter à vontade de quem? Do Pai. O Pai quer o nosso bem.
Então, quando as coisas nos surgem, que a gente vê que são más, nós temos que serenar, temos que ter essa aceitação. Quando na oração dominicana, que se faça a vossa vontade. Nós muitas vezes falamos, não é? Falamos e nem nos percebemos, nem percebemos aquilo que realmente estamos a dizer. Nós precisamos de ser, nós somos filhos, digamos que rebeldes. Isso na parábola do filho pródigo, somos, digamos que, filhos pródigos. Isto é, somos filhos rebeldes, quando de facto estamos em grandes problemáticas, depois de estarmos cansados de tanto sofrer, então voltamos para o Criador, voltamos para o Pai, não é? Com arrependimento para refazer a nossa vida. E aí tornamos-nos mansos. Então devemos, de facto, concentrar as nossas aflições e entregar-nos a Jesus seguindo o seu exemplo. Enquanto encontrarmos na aflição, não devemos esquecer de procurar também diminuir a aflição do nosso próximo. Porque quando nós alargamos, digamos, com o nosso olhar, o nosso coração, nos entregamos aos outros, é muito mais fácil nós passarmos pelas grandes aflições que muitas vezes nos assolam. Nós vamos fazer o bem, nós vamos buscar energia para nós, vamos buscar coisas positivas para nós, vamos buscar serenidade, vamos buscar força, coragem, porque muitas vezes, olhando para o lado, nós vemos que aquele irmão tem muito mais situações, não é? Digamos, problemáticas do que propriamente a nossa. Muitas vezes é uma forma de nós encararmos as situações. Coisas pequenas, muitas vezes a gente faz coisas enormes. Também vai da nossa forma de as ver e interpretar. Então, como é que eu posso vencer os desafios na vida? Já vimos que todos nós enfrentamos desafios. Não há cá ninguém que seja eleito de Deus. Não. Todos fomos criados iguais. Portanto, não há cá privilégios para ninguém. Então não há razão para nos sentirmos menos afortunados e assumirmos muitas vezes que temos essa tendência de assumirmos o papel de vítimas. Tudo me acontece, sou um desgraçado, Deus não quer saber de mim. Pronto, estas frases que... Pelo contrário, as situações desafiadoras nos testam e estimulam aqui ao nosso progresso. Assim, elas precisam ser vistas como desafios. Diante das dificuldades, nós devemos adotar sempre uma atitude positiva. As dificuldades surgem, mas elas não são eternas. Não é? É como as coisas que surgem na nossa vida boas. Não é? Tem um momento de grande felicidade, mas não vai perdurar todo o tempo, correto? É como as coisas que nós interpretamos como menos boas. Não vão durar sempre. Tem um time. Temos que saber ser pacientes, saber esperar. E muitas vezes aquilo que já temos dito, muitas vezes, e sabemos isso, muitas vezes na nossa vivência, aquilo que nós consideramos de mau, mais à frente nós vemos que foi o que de melhor nos podia ter acontecido, mas mais à frente, não é? E aí nós termos esse sentido de saber esperar, saber aguardar. Na parte quarta do Livro dos Espíritos,
que dá por título Das Esperanças e Consolações, vem uma resposta de Santo Agostinho a Allan Kardec. Allan Kardec faz a seguinte questão, é 1009. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E responde Santo Agostinho, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Dizeis que acima de tudo ele é justo e que o homem não compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse um meio de compreendê-la. Aliás, ao fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. E, de facto, somos nós, digamos que, os autores do nosso destino, da nossa vida. Não podemos passar essa responsabilidade ao outro. Não, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas escolhas que fazemos. Os benfeitores vêm esclarecer que antes da nossa encarnação, nós mesmos escolhemos um género de provas pelos quais iremos passar na nossa vida na Terra, como fruto do nosso livre-arbítrio e de recomeçar sempre o que foi mal feito. Isto está no livro Passos da Vida de Chico Xavier. Então, os obstáculos podem, de facto, atrapalhar ou retardar o cumprimento de um propósito, mas não são barreiras definitivas. Se eu acreditar que aqueles sinais são sinais de insucesso, eles vencerão. Se, pelo contrário, ganhar mais garra para os vencer, eles serão impulsionadores. Vai tudo da forma como eu vejo os acontecimentos. Se eu sou negacionista, se eu, de facto, vejo em tudo aquilo que me acontece um mal, pois bem, eu vou estagnar, eu não vou utilizar, digamos que, esse obstáculo para a minha evolução, para a minha melhoria. Então, o prazer de superar um obstáculo é infinitamente maior do que uma conquista ausente de empecilhos. Quando, de facto, surge alguma coisa muito grave, nem precisa ser muito grave, mas algo que vai fazer com que eu tenha que fazer enormes esforços, que eu tenha que trabalhar, que eu tenha que investir, o resultado disso, o que é que acontece? Quando o resultado for bom, eu vou me sentir maravilhosa, porque é algo que eu investi muito e vai ser prazeroso para mim, do que algo que acontece para aquilo que eu não trabalhei, não é? Assim, situações e dificuldades são lições para cada um de nós. Temos, pois, que nos comportarmos como alunos, porque somos alunos, de facto, e absorver todo o aprendizado. Então, devemos ser fortes, devemos ser pacientes, vencendo, por sua vez, o medo de fracassar, praticar o perdão e a caridade. Muitas das vezes temos medo de avançar, mas olhando a que tudo o que nós temos, tudo aquilo que é dado pelo Criador a nós, já são ferramentas para nossa evolução. É exatamente aquilo que nós precisamos para fazer a evolução. Só que muitas das vezes a gente, ou por preguiça, por inércia, não aproveitamos essas oportunidades.
e deixamos-nos estar estacionados, acomodamos-nos àquilo e sempre que surge algo novo na minha vida, eu não aproveito, porque tenho medo de fracassar. É preferível eu não ter o resultado daquilo que espero, mas investi, do que realmente eu não avançar e ficar parada. Nunca vou saber se iria ter êxito em alguma coisa que surge na minha vida, não é? Então devemos pedir essa coragem, quando surge alguma coisa, devemos pedir essa coragem para realmente realizarmos isso, fazer o melhor que podemos. Porque as coisas vão surgindo na nossa vida. Como foi dito atrás, não é? Uma coisa surge, é superada, surge outra e assim sucessivamente. Conforme nós vamos tendo mais atributos, assim as coisas vão surgindo na nossa vida. Podem nos parecer de início mais complexas, mas não, nós já temos, digamos, determinadas coisas para vencer essas situações. Então, será fácil para mim realizar todas essas mudanças? Uma resposta está exclusivamente em quê? No nosso querer. O querer é muito importante para nós superarmos as nossas dificuldades, pois todos nós temos algo em comum, que era aquilo que eu dizia, que é a capacidade de mudar o nosso próprio modo de ser, e por possuirmos essa aptidão é que podemos nos desenvolver, evoluir e sermos melhor hoje do que fomos ontem. Talvez o que nos falta mesmo é um pouco de vontade. É algo para nós analisarmos, de facto, perante determinadas situações, porque é que eu não as faço, porque é que eu as evito. São análises que só nós é que podemos fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos vai orientar no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos para o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos da vida futura. Então devemos guardar como valoroso estímulo para a nossa vida realmente essa capacidade de sermos agradecidos por tudo aquilo que nos chega, porque aquilo que nós tomamos como, muitas vezes, uma grande dificuldade, algo muito mau para nós, são bênçãos que necessitamos para fazer a nossa evolução de melhoria, de sermos melhores. Porque nós estamos exatamente cá para fazer o bem, não olhando a quem, não é assim que diz? Então, muito obrigada por nos escutarem. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.